Atenção Brasil! O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que aplicará uma tarifa de 50% em cima dos produtos importados do Brasil. Essa notícia está em carta enviada ao presidente Lula e também foi divulgada em suas redes sociais, onde Donald Trump fala de alguns trechos dessa carta que eu vou ler para vocês. Olha só, ele fala: conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. Então, assim, o que ele justifica também nessa questão dessa tarifa que ele implantou, na realidade, que vai ser implantada a partir do dia 1º de agosto, caso não tenha nenhum acordo entre as partes, tá? Justamente por essa questão aí mais política, creio eu, tá? Então é mais ali pelo tratamento no qual os líderes brasileiros aqui, a política brasileira e o STF têm em relação ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós sabemos que eles são parceiros aí de política, né? São aliados políticos, tá? Outra parte que ele fala também em sua carta são devido aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres dos Estados Unidos e também a liberdade de expressão americana. Então ele não ficou satisfeito com essas críticas que foram feitas em relação a esses dois assuntos também. E aí, com isso, ele fez esse aumento aí, meio que uma retaliação também ao que o Lula falou em relação aos BRICS também, entendeu? Que são os países ali que estão em desenvolvimento. Em outro trecho da carta, o Trump também aponta que tem uma relação comercial entre as partes muito injusta, tá? Ele fala que foi marcada por desequilíbrios gerados aí por políticas tarifárias e não tarifárias e pelas barreiras comerciais impostas aí pelo Brasil, tá? E aí ele fala que deveria se afastar das relações comerciais com o Brasil em longa data. Segundo Trump, ele fala que a alíquota de 50% ela é menor do que o necessário para termos condições de concorrências equitativas que devemos ter com o seu país. Isso ele falando para o presidente Lula através dessa carta que ele endereçou ao mesmo. Okay? E ele diz ainda em trecho nessa carta que essa tarifa ela pode ser modificada tanto para cima quanto para baixo. Vai depender da relação entre os países. Então existe aí uma análise, né, dos especialistas que, dependendo aí dessa reunião que o Lula também convocou aí de emergência, for positiva e eles acenarem para uma abertura de mercado para os Estados Unidos, possa ser que Donald Trump possa rever essa tarifa, e ela vai entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto, caso não tenha nenhum tipo de negociação entre as partes, tá? Então, assim, não é entrando em discussões políticas, mas nós sabemos que essa questão dessa tarifa, se você for bem analisar, ela está sendo mais uma questão política do que uma questão comercial. Ele cita a questão, né, do nosso mercado ser fechado para os Estados Unidos, mas ele começa falando nessa carta sobre a questão do tratamento do STF em relação ao julgamento ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, ele começa a falar em termos políticos, né, do seu parceiro aí, do seu aliado político, e depois ele entra mais nas questões comerciais. E aí eu quero que você comente aqui e me fale o que você acha que pode ocorrer em relação a essa tarifa. Se ela de fato for para frente, entrar em vigor dia 1º de agosto, o que você acha que possa vir a acontecer com o nosso mercado? Tá? E futuramente a relação política entre os dois países também. O que você acha? Deixa aqui nos comentários e me fala o que você acha dessa questão. Se ela pode afetar, se ela pode não afetar, em qual área que vocês acham que pode afetar, tá? E eu já vou dizer para vocês, querendo ou não, o nosso mercado, por ele ser mais fraco, ele acaba sentindo muito mais do que o próprio Estados Unidos. Por quê? Segundo o Donald Trump, está havendo um déficit em relação ao nosso mercado, né? Por isso que eles estão fazendo essa cobrança dessa tarifa. Porém, nós sabemos que desde 2009, essa questão comercial
ela está trazendo um déficit em si para o Brasil, porque a economia dos Estados Unidos ela é muito mais forte, porque eles têm uma moeda mais forte, que é o dólar. O nosso real, perante a várias moedas do mundo, ela é mais desvalorizada, né? A nossa moeda ela é forte aqui na América do Sul, mas em relação aos demais países que a gente tem acordos comerciais, ela é bem mais fraca. Então, acredito eu que nesse ponto Donald Trump ele está equivocado. No tanto que após esse anúncio, o dólar disparou. Então, o que acontece? Com o dólar disparando, a nossa moeda ela acaba ficando mais ainda desvalorizada. E segundo uma matéria aqui da CNN, fala assim que Trump já havia dito mais cedo que anunciaria essa tarifa contra o Brasil ao conversar com repórteres na Casa Branca. Ele diz, entre aspas, o Brasil, por exemplo, não tem sido bom para nós. Nada bom. Então deixa aqui nos comentários. Você acha que o Brasil tem sido um bom parceiro comercial para os Estados Unidos ou não? Deixa aqui nos comentários e peço que você curte. Além de comentar, compartilhe para mais pessoas, porque as pessoas precisam saber mais sobre esses assuntos de economia e investimento. Muitas pessoas acham que são assuntos chatos, mas isso interfere diretamente no nosso consumo, em tudo aquilo que a gente vai fazer pensando já no futuro. Então peço que vocês compartilhem para mais pessoas, que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, porque como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, o conhecimento liberta, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, vamos para os próximos, valeu!